Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre gestão da qualidade. Nosso assunto de hoje é gestão da qualidade nas normas ISO. Os tópicos a serem abordados são estratégias e metodologias para a implantação e manutenção da norma, objetivos e requisitos da norma ISO 9001, sistema de gestão da qualidade e seus benefícios. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de conhecer as estratégias aplicadas com a gestão da qualidade, compreender o processo de auditoria e identificar o que são ações corretivas, ações preventivas e não conformidades. Nesta aula, então, vamos começar um pouco e vamos conversar um pouco aqui sobre o que são as normas ISO e para que as empresas precisam se enquadrar nisso. Vamos lá. Estratégias e metodologias para a implantação e manutenção da norma. Vamos verificar aqui. Quando uma organização busca pela certificação ISO 9001 de qualidade, ela passa a ter um diferencial no planejamento e uma preocupação com a satisfação do cliente. Você se lembra o que é a norma ISO 9001? Lembra, é a norma que vai certificar a empresa para que ela obtenha um selo, um certificado de gestão de qualidade, quer dizer que ela está enquadrada na qualidade exigida justamente por essas normas. Então, a certificação não garante que a empresa atue sem falhas nos seus processos, mas permite que tenha como preveni-las e agir eficazmente em caso de problemas. Vejam só. Não significa que só porque a empresa é certificada que é uma empresa que não tenha problemas. É óbvio que terá problemas, mas os problemas são minimizados. Por que serão minimizados? Porque ela segue um certo padrão, ela segue uma certa norma. Isso ajuda com que a empresa evite erros ou então minimize. Os erros irão acontecer? Irão acontecer, mas provavelmente se acontecer algum tipo de erro, ele será resolvido de uma maneira muito mais rápida. O Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001, ele é o modelo de gestão mais utilizado pelas empresas brasileiras. Por que este é o modelo de gestão mais utilizado? Justamente pela padronização e justamente pela certificação, que ajuda com que a empresa trabalhe de uma maneira global. Isso facilita muito. A certificação ISO 9001 cria a oportunidade para o desenvolvimento de normas, a fim de possibilitar as trocas internacionais de bens e serviços. Então vejam só, olha o ponto importante, por que então a minha empresa utiliza a norma ISO 9001? Justamente porque além de trabalhar e ter os padrões técnicos e padrões de qualidade aqui no Brasil, isso também se enquadra de uma maneira internacional, de uma forma globalizada, sendo com que minha empresa agora, ela trabalhando dentro desses padrões, ela tem a possibilidade de vender e comercializar, importar, etc., produtos com o mundo inteiro. Os objetivos da norma ISO 9001 é oferecer requisitos que, se forem implantados corretamente, aumentarão a confiança das empresas que assim satisfarão as necessidades dos clientes. Novamente, qual é o ponto principal? A satisfação do cliente. Esse vai ser sempre o ponto principal. Porém, para que o cliente esteja satisfeito, eu preciso me cercar de que a empresa inteira esteja fazendo algo de positivo. Eu tenho que me cercar que a empresa inteira, tanto quanto a minha matéria-prima, junto aos meus fornecedores, quanto os meus colaboradores e todos os processos que aconteçam dentro da empresa, tenham que estar de uma maneira muito correta. Para quê? Para que ao final de tudo eu consiga o objetivo, que é a satisfação do cliente. Bom, nesses principais requisitos, se analisarmos dentro dessa roda, nós temos alguns que são importantes, né? Então, o uso correto desses requisitos que aí estão elevam o nível da organização, elevam o nível da padronização. Então, veja, o que está ali embaixo como SGQ, que é Sistema de Gestão da Qualidade, e aí segue-se, né, termos e definições, referência normativa, escopo, medição, análise e melhoria, a realização do produto, a gestão dos recursos, e aqui são os recursos materiais e os recursos humanos, e a responsabilidade da direção. Veja só, eu preciso englobar tudo isso para quê? Para elevar o nível da minha organização.
Lembrando, toda vez que eu elevo o nível da minha organização, eu automaticamente vou satisfazer o meu cliente, vou satisfazer o meu funcionário e pode ser que eu tenha muita longevidade, pode ser que eu aumente o tempo da minha empresa perante aos meus concorrentes. Os benefícios do sistema de gestão da qualidade. Ele é um conjunto de normas que orienta as organizações a efetuar corretamente e no tempo certo as suas tarefas. Vejam, se é padronizado, fica mais fácil de eu entender qual é a forma correta de ser feita. Se está padronizado, fica mais fácil de eu entender de que maneira aquilo tem que ser feito e qual o tempo para que uma atividade seja feita. O sistema ISO 9001 pode ser considerado genérico por ser aplicável a organizações dos mais diversos portes ou setores. Quando nós colocamos aqui, ele é genérico, a palavra genérico vem do geral, né? Então, ele é um certificado, ele é um sistema geral. Significa, é a pequena empresa, é a média empresa, é a grande empresa, pode ser para a indústria, pode ser para serviço, para aquilo que for. A ISO 9001, ela pode ser aplicada em qualquer empresa, desde a menor até a empresa, até uma multinacional aí com grandes funcionários. Vamos falar sobre a metodologia. Então, para uma norma se desenvolver, é necessária a análise de questões ou estudo de caso, para permitir o seu conhecimento amplo e detalhado. Então vamos lá. Cada empresa tem um sistema, cada empresa trabalha de uma maneira, oferece um certo tipo de produto. Então, qual vai ser a metodologia que nós vamos abordar dentro das empresas? Vejam só, isso é bem importante para decidir de que maneira que isso vai ser feito. Quando se fala aqui sobre estudo de caso, é o estudo de caso interno. Vamos ver o caso desta empresa, vamos ver o caso da nossa empresa, aquela que trabalhamos. Vamos ver como que funcionam as coisas aqui dentro e vamos agora desenvolver a metodologia para implantar o ISO 9001 nesta empresa. Um dos itens que podem ser feitos é a reunião de dados de documentações variadas. Então, você começa agora a reunir todos os dados da empresa, né, tudo aquilo que tem sobre clientes, fornecedores, sobre processos, matéria-prima e etc. Vamos fazer primeiro essa coleta, essa reunião de documentações. Outro ponto importante, entrevistas pessoais com responsáveis pela implantação. Então, a implantação do ISO 9001 pode ser feita por uma empresa contratada, como também pode ser feito pelos próprios funcionários da empresa, que serão designados para fazer este modelo de implantação. Porém, é importante que tenham entrevistas com essas pessoas, saber o que é que vai ser feito, de que maneira que vai ser feito, como isso será implementado. E observações de campo. Observações de campo significa vamos andar pela empresa, vamos verificar os processos, vamos ver o que está acontecendo, vamos passar em cada setor da empresa e analisar o que é que está certo, o que é que está errado, na questão de segurança, na questão de agilidade, enfim, numa série de questões aí para poder ajustar e implantar esse sistema aí, esse ISO 9001. E aí partir para os resultados e discussões. Então, para a implantação de um sistema de gestão da qualidade, a empresa deve ter um objetivo, que é garantir a qualidade de produtos e serviços, buscando atender a necessidade do cliente. Então, veja, novamente aqui eu toco no ponto da necessidade do cliente, mas quando eu utilizo a metodologia e faço com que a minha empresa ela se adeque a todos os processos que eu preciso, eu chego ali nos meus resultados e minhas discussões. E é aqui que eu vou saber se eu realmente estou chegando. É aqui que eu vou saber se realmente eu estou tirando o máximo de qualidade do meu produto. É aqui que eu vou saber se eu estou aplicando a máxima qualidade nos meus serviços prestados. E aí, automaticamente, estou no ponto máximo, que é a satisfação do cliente. Vamos falar sobre algumas etapas para essa implantação da ISO 9001. Primeiro, definição de um responsável pela documentação. Quem é este responsável? Provavelmente alguém de dentro da empresa. Pode ser uma empresa contratada para fazer isso? Pode, mas às vezes é interessante que seja alguém de dentro, porque aquela pessoa que está lá dentro já conhece, já sabe os processos da empresa, então fica mais fácil. O que ela vai ter que fazer? Documentar. Nada pode ser somente dito, nada pode ser somente numa ideia, isso tem que ser documentado, precisa ser escrito, isso é importante. Depois, criação do manual de qualidade. Por que a criação do manual de qualidade? Imagine você que trabalha numa empresa que tem mais de 1.000, 2.000, 3.000 funcionários. Como passar a ideia para todo mundo?
Como que você vai explicar para todo mundo quais são os procedimentos a serem feitos agora? Cria-se um manual e esse manual é distribuído a todos. Para quê? Para que todos possam acompanhar, ler e ver aonde se encaixa e onde tem que ser aplicado. Realização de treinamento para conhecimento. Novamente, a partir do manual, eu começo a chamar as equipes e começo a fazer um treinamento daquilo que vai ser aplicado agora na empresa. Então, se tem algum setor que precisa de uma abordagem nova, se tem algum setor que precisa fazer algum trabalho que seja diferente, então vamos fazer este treinamento. E auditoria com o Inmetro, essa tem que ser a última parte. Por quê? Porque o Inmetro vem para fazer auditoria. O Inmetro é alguém da empresa? Não. O Inmetro não é ninguém da empresa. O Inmetro, sim, é um órgão que vai vir verificar se tudo aquilo que foi proposto está sendo feito. Caso sim, um Inmetro assim ele certifica a empresa. Se não, ele não certifica. Então vamos deixar bem claro aqui. O Inmetro, o que ele faz é verificar se tudo aquilo que nós estamos fazendo está correto. Por isso que ele vem medir a qualidade e os processos na empresa. E não pode ser ninguém de dentro da empresa. Tem que ser pessoas que não têm vínculo nenhum com a organização. Chegamos ao final de mais uma videoaula sobre gestão da qualidade nas normas ISO. Espero que tenham gostado, visite nossas redes sociais e até a próxima.